Olá! Hoje a gente vai explorar uma arquitetura de inteligência artificial que é, sinceramente, revolucionária. Pensa nela como um sistema de navegação autônomo, tipo um piloto automático super inteligente, só que para as finanças de uma empresa. O objetivo é um só: criar valor. E vamos entender direitinho como isso acontece na prática. E para começar, já deixo uma pergunta no ar. No oceano super competitivo que é o mercado hoje, uma empresa está realmente navegando com um destino claro, um mapa na mão, ou ela está mais para um barco à deriva, só reagindo às ondas e tempestades que aparecem? A grande diferença, acredite, está na qualidade dos instrumentos de navegação. E se a gente está falando de destino, de um porto seguro? Esse aqui é o destino final. É a estrela guia de qualquer negócio. A regra de ouro das finanças é bem direta. O retorno sobre a capital investido, o ROIC, tem que ser maior que o custo de capital, o WACC. Quando isso acontece, a empresa não está só sobrevivendo, ela está de fato criando riqueza. Então, a nossa primeira etapa está bem definida, né? A missão é essa: gerar valor. E a gente mede isso garantindo que o ROIC seja sempre maior que o WACC. Esse é o alvo, o objetivo que todo o nosso sistema de IA vai perseguir sem descanso. Agora, vamos conhecer a tripulação que vai levar essa nave para o destino certo. E olha, não estamos falando de pessoas, não. A gente está falando de uma equipe de agentes de inteligência artificial, cada um super especializado, com uma função bem crítica a bordo desse nosso navio corporativo. E aqui está a foto da equipe completa. No comando de tudo, temos o capitão, o grande orquestrador do sistema. Ele coordena todo mundo: o cartógrafo, que desenha os mapas financeiros, o radar, que enxerga o futuro, o engenheiro, que conserta o que está quebrado, e o oficial, que garante que todas as regras do jogo estão sendo seguidas. Ok, mas como essa turma toda trabalha em conjunto? Vamos ver o passo a passo agora. Entender como dados que, sozinhos, não dizem nada, são transformados em decisões que podem literalmente mudar o rumo de uma companhia. E tudo, absolutamente tudo, começa aqui, com o agente de coleta. Ele é o cartógrafo da nossa expedição. A missão dele é uma só: criar um mapa financeiro que seja preciso e confiável. Porque vamos combinar, sem um bom mapa, qualquer jornada está fadada ao fracasso. Agora, olha só que interessante nesse slide. A função que está destacada ali, MFI Base. Esse agente faz uma coisa que parece simples, mas é fundamental. Ele garante que as três principais demonstrações financeiras, DRE, fluxo de caixa e balanço, conversem entre si, que elas estejam amarradinhas. Isso evita aquele erro clássico e super perigoso de uma empresa mostrar lucro no papel, mas não ter dinheiro em caixa para pagar as contas. Bom, com um mapa confiável em mãos, chegou a hora de ligar o radar. E esse é o trabalho do agente de forecast. Ele usa machine learning para conseguir olhar além do horizonte para tentar prever o que vem pela frente. E aqui, o ponto nevrálgico é a previsão do fluxo de caixa operacional, o FCO. O texto original o descreve como o oxigênio do negócio, e essa é a analogia perfeita. Sem oxigênio, a empresa morre. Prever como vai ser esse fluxo de caixa com meses de antecedência é simplesmente vital para evitar o risco de quebrar. Só que o futuro, ele não é uma linha reta, né? É um leque de possibilidades. Então, como uma empresa pode se preparar não para um cenário, mas para milhares de futuros possíveis? Do cenário mais otimista que se possa imaginar até o mais pessimista. A resposta para isso é uma técnica chamada simulação de Monte Carlo. Mas calma, é mais simples do que o nome sugere. Basicamente, o sistema faz o seguinte. Primeiro, ele simula milhares de versões do futuro do negócio, variando tudo o que pode variar. Depois, para cada um desses futuros, ele calcula o valor da empresa. E, por fim, ele mostra qual a chance de cada um desses resultados acontecer. E o resultado disso é genial. Em vez de dar um número só, uma única previsão que muito provavelmente vai estar errada, o sistema entrega para a liderança um mapa de probabilidades. Dá para ver, por exemplo, que um projeto tem 70% de chance de dar muito certo, mas também tem 10% de chance de ser um desastre. Isso muda completamente o jogo da estratégia. Digamos que o nosso radar detectou um problema à frente, um risco de insolvência, por exemplo. É agora que entra em cena o nosso engenheiro de bordo, o agente de risco. A função dele não é só tocar o alarme, mas descer na casa de máquinas e diagnosticar exatamente qual é a peça que está dando problema.
E é aqui que a tecnologia fica fascinante. O destaque é o diagnóstico com XAI, ou seja, inteligência artificial explicável. Se o modelo de machine learning avisa risco alto, o XAI abre essa caixa preta e mostra o porquê. Ele aponta o dedo para a causa raiz do problema. Por exemplo, o risco é alto por causa do excesso de dívidas. E é importante a gente entender a diferença entre o XAI e outra ferramenta chamada SHAP. Pensa assim, o XAI dá o diagnóstico geral, ele responde à pergunta, por que o risco é alto? Já o SHAP, ele dá uma justificativa super específica com números. Ele responde, qual foi o impacto exato do endividamento nessa previsão? Isso é crucial para auditorias, para prestar contas. Claro, nenhuma nave pode simplesmente ignorar as regras do mar, as leis, e é por isso que a gente tem o agente de conformidade. Ele é o oficial a bordo que garante que cada manobra, cada decisão esteja de acordo com as regulações externas e também com as políticas da própria empresa. A tecnologia-chave aqui é o tal do REG. Isso permite que o sistema consulte em tempo real uma base de conhecimento gigantesca. Por exemplo, se tem uma dúvida sobre uma regra contábil, ele vai lá e consulta a norma na hora. Ou, no meio de uma crise de caixa, ele pode acessar o plano de contingência que foi aprovado e mostrar o que fazer. Certo. Com toda essa análise complexa acontecendo lá na casa de máquinas, como essa informação chega para quem toma a decisão final? Como os líderes usam tudo isso? Bom, para isso, eles sobem para a ponte de comando. E na ponte de comando, a visão é completa. Os executivos têm um painel de controle estratégico, conseguem ver em tempo real a nossa métrica principal, o ROIC contra o WACC. Mas talvez a ferramenta mais poderosa seja o simulador What If. É como um simulador de voo para negócios. Permite testar uma decisão, ver o impacto dela no futuro antes de se comprometer de verdade. E tudo isso junto nos leva para o futuro da gestão financeira. A mudança aqui é de paradigma. A gente sai de um modelo reativo, que fica analisando o que já aconteceu, e vai para um sistema de navegação proativo, que mapeia o futuro e ajusta a rota em tempo real para desviar dos problemas. Então, recapitulando a missão da nossa tripulação. O radar detecta o risco lá na frente. O engenheiro descobre a causa do problema. O cartógrafo garante que nosso mapa é confiável. O oficial confere se está tudo dentro das regras. E aí, com todas essas informações na mão, o capitão digital executa a manobra perfeita para manter o navio no curso. E a gente termina com essa frase que amarra toda a ideia. A inteligência artificial deixa de ser só uma ferramenta de análise, uma planilha glorificada, e se torna o capitão digital, pilotando ativamente a empresa na rota da criação de valor sustentável. E sempre de olho no destino final, um ROIC maior que o WACC.